Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs, espero que esteja tudo bem. Aqui quem vos fala é o pastor Hafner. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, dando continuidade ao estudo que já foi iniciado pelo pastor Gustavo, nosso pastor, e é uma alegria para nós estarmos nessa função de transmitirmos o ensinamento acerca da palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando. Estamos aqui ainda em fase de ajustes, né? Procurando saber aí, vocês deem um feedback, como é que está o som. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando para darmos início ao nosso estudo, a continuação, a continuidade desse estudo, que já estamos aí no item 3. Né? O pastor Gustavo, ele, como eu disse, ele fez a abertura, ele iniciou, ele ministrou, e depois houve a sequência, a segunda parte, e agora vamos para a terceira parte. Né? Então, a segunda parte ficou a cargo do pastor Sidney, e agora fica comigo a responsabilidade de trazer para vocês. Tá? Estou dando um tempinho aqui para que as demais pessoas, irmãos e irmãs, venham chegando, e obviamente que aqui não é só restrito, né? Não estamos numa sala, não estamos num templo, não estamos em quatro paredes. As redes sociais, elas atingem todo mundo, e você pode estar assistindo, ainda que no gravado, você pode estar assistindo em qualquer parte do mundo. Então que Deus te abençoe, e espero que este estudo que nós estamos trazendo para vocês, já na terceira parte, que esteja sendo aí edificante. Então que Deus abençoe, tá bem? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele, porque sem Ele nada podemos fazer, nada somos, e agradecer a Ele por todas as coisas, porque temos a certeza que Ele nos tem guardado, temos a certeza de que Ele nos tem protegido, tá? Tá aí a nossa irmã Lu Alcântara. Irmã Lu, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, pastor Gustavo, nosso pastor Gustavo Sena, irmã Neide, a paz do Senhor. Irmã Penha, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Neide, pelo feedback aí. Tá ok, o som tá ok, tudo ok. Então vamos orar ao nosso Deus e vamos primeiramente, claro, é óbvio, temos que entregar a Ele, porque dependemos dEle em todas as coisas. Então, Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos neste momento, Senhor, na Tua presença, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez te louvar, te exaltar, glorificar o Teu santo nome, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Só o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero neste momento te pedir, Senhor, abre o meu entendimento, dai-me forças, meu Pai, porque dependo do Senhor no meu deitar, no meu levantar. Pai, eu sei que nada sei, mas quando o Senhor concede sabedoria, quando o Senhor dá entendimento, meu Pai, a gente consegue assim trabalhar para Ti, meu Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado, e Ele sempre há de ser glorificado. Quero pedir uma bênção também em favor dos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento, aqueles que irão assistir depois com vídeo já gravado. Pai, abençoa cada família missionária, abençoa cada pastor que está verdadeiramente fazendo a Tua obra, abençoa o pastor Gustavo, pastor presidente da igreja aqui em Portugal, a Igreja de Nova Vida, aqui em Portugal. Abençoa a sua família, irmã Neide, os filhos, enfim, Senhor, entra com providência na vida de cada um, de cada uma dos nossos irmãos, dos nossos familiares, da nossa parentela. Meu Deus, é o que nós te rogamos. Entra com providência também no mundo, Senhor. Este momento que estamos passando, um momento de pandemia, muitos em desespero, muitos desanimados, muitos estão angustiados, Senhor, pensando até em tirar a própria vida. Tem misericórdia, estende as Tuas mãos, Senhor, pois cremos na Tua graça infinita, na multidão das Tuas misericórdias, meu Deus, e que esse mal, meu Pai, venha a ser repreendido em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, estamos
diante, Senhor, de mais uma etapa desse estudo que foi definido pelo pastor Gustavo, o nosso pastor presidente desta igreja. Meu Deus, então nos dá a direção e abre o coração e entendimento de cada um para que possam, Senhor, assim aprender, onde também estarei aprendendo mais um pouco acerca da tua vontade, acerca da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aí na sequência. Os 7 pecados capitais é o tema central do nosso estudo, é a abordagem que nós estamos fazendo, e quero aqui lembrar, quero ratificar, confirmar as palavras do pastor Gustavo Sena com relação a esse tema, ao tema desse estudo. 7 pecados capitais. Capital, por que capitais? Capital vem de caput. Caput é uma palavra latina que significa cabeça, que significa principal. Por isso que em um artigo, por exemplo, quando você vai no Código Penal, ou você vai na Constituição, diz o caput do artigo, quer dizer, a cabeça, o início, aquele texto principal. Você pode dizer também, por exemplo, a capital de um estado. Qual é a capital? Capital é a cidade principal. A capital de um país é o estado principal daquele país. Então, capital vem de caput, que é cabeça, principal, e quando diz 7 pecados capitais, logo está dizendo 7 pecados principais. Mas, como foi dito pelo pastor Gustavo já no início desse estudo, a gente não pode, digamos, atribuir, que existem pecados que são maiores, digamos assim, que outros, ou que, eu não faço isso, logo eu estou isento, logo eu não estou pecando, já que esses são os principais. A doutrina não quer dizer isso, mesmo porque, como já foi ensinado aqui, durante esse estudo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem é pecador, por excelência, ele já nasce com a queda do homem lá no Éden, toda a humanidade foi contaminada. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. A nossa justiça é como trapo de imundícia, como escreveu o profeta Isaías. O apóstolo Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe essa coisa, se eu não pratico isso que está nessa relação desses 7 pecados, então eu não sou pecador. Todo mundo é pecador, é pecadora. Então não é isso que nós estamos trazendo aqui, não é isso que nós estamos falando, não estamos hierarquizando o pecado. Não estamos dando a hierarquia ao pecado. Esse é maior, esse é menor. Não, pecado é pecado. E se não fosse assim, ninguém nasceria pecador. Essa é uma doutrina pelagiana, ela vem de Pelágio, que o homem nasce bom, e aí vai inspirar também o Jean-Jacques Rousseau, a teoria do bom selvagem, que o homem nasce bom e ele é corrompido pela sociedade. Não existe isso. O homem está contaminado na sua essência. A natureza humana é caída. A criança já nasce com a natureza caída. É isso que tem que ser entendido. Então, como disse o pastor Gustavo, na primeira aula, não estamos hierarquizando o pecado, estamos apenas trazendo alguns, e atrelados a esses pecados estão diversos outros pecados, ou, melhor dizendo, todos os pecados estão atrelados a esse, tá? O pecado está em nós. Nós estamos, a nossa natureza ela é caída, nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado nenhum, mentiroso é. Tá? Então, isso dito, vamos agora para a abordagem de um dos pecados que nós estamos aqui estudando, que é a luxúria. Nós vamos falar hoje da luxúria, o que é a luxúria e como devemos evitar, ou como podemos evitar ou evitarmos a luxúria, tá? A luxúria, grosso modo, está ligado à prostituição, a um desejo carnal e principalmente à sensualidade. E é um assunto bastante pertinente, até porque muitos pecados estão atrelados à questão da sensualidade. A exemplo do adultério, A exemplo do adultério.
Então nós vamos primeiro pegar o conceito do que vem a ser luxúria, depois vamos fazer um enquadramento bíblico e depois vamos fazer citações bíblicas para podermos entender o que é e como podemos evitar. Tá? Vou trazer um texto aqui para vocês, um artigo, sobre o que a Bíblia diz sobre a luxúria. O que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia diz sobre a luxúria? O texto base aqui para o nosso estudo está em Efésios, no capítulo 5, e o versículo 3, que diz o seguinte, Efésios capítulo 5 e o versículo 3 diz o seguinte, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Esse é o texto base, Efésios capítulo 5 e o versículo 3. Pois bem, o que a Bíblia diz sobre a luxúria? A luxúria é o desejo descontrolado por prazeres carnais errados. Na Bíblia, a luxúria é uma coisa ruim, ligada a relações sexuais erradas. O contrário da luxúria é o domínio próprio. O domínio próprio é o oposto da luxúria. Então, é necessário o domínio próprio para que a luxúria ela não venha a ser desenvolvida ou praticada. A luxúria é o uso errado do prazer. O relacionamento sexual e o prazer são coisas que Deus criou para o nosso bem, na hora certa e dentro dos limites. A luxúria ignora os limites e procura satisfazer desejos intensos a todo custo, sem pensar nas consequências. Preste atenção a uma coisa aqui. Ultimamente, principalmente, eu estou falando ultimamente, mas isso já vem de algum tempo, né? A raça humana, a gente não pode atribuir o mal, principalmente o mal do pecado, à nossa época. O mal já vem lá desde o início, desde o Éden, e podemos lembrar do homicídio praticado por Caim contra o seu irmão Abel. O mundo, o Senhor fala com Caim, o pecado jaz à sua porta, o pecado está aí. Então, já vem de lá. O pecado, então, não é uma coisa da atualidade. Mas, na atualidade, tem se intensificado. Do século XIX para cá, principalmente do século XIX, com o liberalismo, o pensamento liberal, inclusive a teologia liberal, as coisas vêm sendo mais, digamos assim, a depravação vem sendo mais acentuada. A liberdade, digamos assim. Vemos que na década de 60, por exemplo, veio aquele movimento hippie, inclusive, na liberação, em prol da liberação das drogas, o sexo livre, era aquela questão do drogas, sexo, drogas e rock and roll, né? Era um dizer dos anos 60, da década de 60. Então, tinha esse apelo pela liberdade, esse apelo em atender os desejos da carne. Hoje tem se firmado cada vez mais, inclusive por conta de uma filosofia que ela vem se desenvolvendo no mundo, vem sendo aceita, já começou a ser aceita no século XIX, início do século XX, tem se acentuado a aceitação de que eu devo obedecer à vontade da minha carne. É a chamada vontade de poder. A vontade de poder. Para que eu seja feliz, para que eu seja realmente feliz, eu devo obedecer aos meus instintos, à minha natureza, aos meus desejos carnais. Essa é uma filosofia pregada aí, foi pregada largamente, continua sendo pregada pela filosofia nietzschiana, do Friedrich Nietzsche, né? Ele que dizia o seguinte, você tem que... Caiu aí? Eu não sei. Apareceu para mim aqui que tinha... Mas tudo bem. Então, você não tem que obedecer a normas, você não tem que obedecer a padrões de moralidade, da moral, porque quando você obedece a padrões, por isso que o Nietzsche ele criticava de forma contundente, de forma incisiva, de forma bastante dura, ele criticava o cristianismo. Porque ele diz que o cristianismo, ele coloca limite. O cristianismo,
prende a pessoa dentro de conceitos de moralidade e a pessoa fica ali presa, ela fica sufocada e ela precisa atender aos seus desejos, aos seus instintos carnais. E isso é maligno, isso é uma coisa maligna. Essa vontade de poder que foi difundida por Nietzsche, de você desenvolver o seu desejo, é a mesma tese da serpente no Éden, de Satanás no Éden. Quando Satanás chama a mulher e diz assim: olha, claro que vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. É esse tipo de incitação, é esse tipo de sedução. Parece uma coisa boa, né? Mas nos últimos dias está assim. A liberdade. Vocês percebem no YouTube, Instagram, as pessoas que são famosas, as pessoas que são influenciadoras, elas levando as pessoas a praticarem coisas porque elas vão demonstrando que elas têm liberdade, elas ficam com quem elas querem, na hora que querem e com quantas pessoas quiserem, e isso é extremamente normal. E são exemplos que vêm chegando dentro das nossas casas. Os nossos filhos assistindo e achando que aquilo é normal. Quando você pega um artista e aquele artista está vivendo dissolutamente, está vivendo os prazeres da carne e considerando que aquilo é normal, que aquilo é sinônimo de liberdade. Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui no estudo, né? Isso aqui é um estudo e, portanto, não é uma pregação para quem esteja nos assistindo, né, no gravado, a transmissão. Então vamos lá. A luxúria é o uso errado do prazer. Repetindo aqui, a luxúria é o uso errado do prazer. O relacionamento sexual e o prazer são coisas que Deus criou para nosso bem, na hora certa e dentro dos limites. A luxúria ignora os limites e procura satisfazer desejos intensos a todo custo sem pensar nas consequências. A luxúria é a força por trás de todo tipo de imoralidade sexual. A luxúria é a força por trás de todo tipo de imoralidade sexual, a saber, prostituição, adultério, violência sexual, incesto, aí vem pedofilia, aí vem uma série de coisas ligadas aí à sexualidade, à sensualidade. O pecado começa na mente. Olha, isso aqui é interessante, tá? O pecado ele começa na mente. Daqui a pouco eu vou ler uma passagem bíblica aqui que vai enfatizar isso. Porque o importante para nós é o que está escrito. Não adianta eu trazer aqui uma tese, não adianta eu trazer uma teoria, não adianta eu trazer aqui de mim mesmo ou de uma pessoa se ela não estiver fundamentada na Bíblia. Nós vamos trazer isso aqui, que ele nasce, o pecado começa aqui, começa em nossa mente, com desejos que ficam fora de controle. O desejo forte por coisas erradas e distorcidas leva à ação. A pessoa que se deixa controlar pela luxúria não tem domínio próprio. Então, lembrando isso, depois a gente vai saber, quando eu for falar aqui como podemos combater a luxúria, então a gente vai ver isso aqui, a questão da mente, a questão do domínio próprio, como começa aqui. Tem pessoas que elas acham que vem de fora para dentro. O pecado ele começa de fora. Aí é que está a coisa, né? Tem pessoa que acha que o paletó, a gravata, que o cabelo batendo no chão, né? Tem gente que acredita que uma gola até aqui, pensa que isso é do pecado, entende? Tem gente que acha que um crucifixo no pescoço está repelindo o mal. Não, o pecado está dentro. O pecado é de dentro para fora. E a gente vai ver isso aqui. Eu vou mostrar isso aqui dentro da Bíblia. Por isso que precisamos muito cuidado. O que vem de fora, a parte externa, lembrando que estamos falando de luxúria, estamos falando de sensualidade, de desejos carnais, o que eu vejo, o externo pode estimular aquilo que já está dentro de mim. Ele pode estimular. E aí eu vou dar um exemplo aqui de um pastor que ele diz o seguinte, pastor até angolano. Ele fez uma comparação de um
Vou trazer aqui para vocês, apenas para ilustrar, de um controle remoto, tá? Vou usar esse telefone aqui como se fosse o controle remoto. Eu estou com um televisor e aqui eu tenho um controle remoto. Para que o controle remoto funcione, para que o televisor obedeça ao comando do controle remoto, liga, desliga, aumenta o volume, diminui, muda de canal, tem que ter um dispositivo no controle remoto que esteja em conexão com o dispositivo no televisor. Então é assim. Ora, para que uma coisa me atraia, para que uma coisa chame a minha atenção, primeiro tem que estar conectado com o que está aqui dentro, o que está na minha mente, o que já está no meu coração. Senão não funciona. Por isso que o diabo ele vai agir segundo ele conhece de nós aquilo que nos atrai. Aquilo que está dentro de nós, ele vai apresentar no exterior para nos atrair. Não é por conta da nossa roupa, não é por conta disso daquilo, é por conta do que está dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz, olha, dentre tudo que tens a guardar, guarde o teu coração. E mais adiante a gente vai ver aqui, dentro da palavra, com mais clareza. O pecado começa na mente com desejos que ficam fora de controle. O desejo forte por coisas erradas e distorcidas leva à ação. A pessoa que se deixa controlar pela luxúria não tem domínio próprio. A realidade triste é que a luxúria não traz satisfação. Por mais que a pessoa ceda a todos os seus desejos, não vai se realizar e acabará mais frustrado, querendo sempre mais. Isso é porque a verdadeira satisfação vem de se aproximar de Jesus. Somente é possível desfrutar de verdade dos prazeres da vida quando se desfruta com moderação, com coração puro. Com coração puro. Ora, é aquilo que nós estávamos falando. Um coração puro. Como é que eu posso adquirir um coração puro? Como é que eu posso ter em mim um coração puro e pensamentos que sejam, digamos, saudáveis e que me blinde? Como está escrito lá em Efésios capítulo 6, né? As armaduras de Deus, capacete da salvação, e ele vem. Revestivos, né, do poder de Deus, nos revestimos do poder da armadura de Deus, para que estejamos preparados contra as astutas ciladas do diabo. Mas o diabo, volta a dizer aqui, ele não é o culpado, ele é responsável em preparar a armadilha, mas vou mostrar aqui novamente que aquilo que praticamos é porque já estamos predispostos a praticarmos, porque é aquilo que está em nós, e daqui a pouco eu mostro aqui na Bíblia. Então vamos lá, um coração puro. Mas é possível um coração puro? É possível nós termos pensamentos direcionados, né? Então vamos lá. Vou começar primeiro com uma história e depois vamos ver como é possível termos um coração puro. Nós conhecemos muito bem a história de Davi. Conhecemos muito bem a história de Davi. O rei Davi estava lá no seu palácio. E aqui vai entrar a luxúria, o desejo carnal. Davi estava no seu palácio, havia sido poupado de ir à guerra e de repente, ali ele passeando pelo seu palácio, ele vê a esposa de Urias, a esposa do seu soldado, tomando banho. E ele se interessa por ela. Já começou aí na mente e no coração, já começou o desejo que já estava em Davi e só foi despertado pela imagem. Quando ele viu, ele olhou, gostou e desejou. Até aí tudo bem, né? Não estava certo, já estava errado, mas se ele poderia ter evitado, ele poderia ter repreendido, ele poderia ter ido orar,
Ele poderia ter dito, eu vou jejuar, eu vou apregoar um jejum, mas não. Ele começou a fantasiar na sua mente e no seu coração o que ele poderia fazer com aquela mulher. Ora, sendo ele rei, estando o marido daquela mulher de Batseba no campo de batalha, ele disse, bom, eu tenho poder, eu tenho autoridade, o marido dela não está aqui, é meu subordinado, eu vou trazer aquela mulher para mim. Aí começa o planejamento. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, até no direito é assim que funciona. O direito que eu digo, o direito é elaborado pelo homem, a lei elaborada pelo homem. O que é que a lei diz? Uma pessoa pode até planejar um crime, ela pode planejar um crime. O planejamento de um crime na sua mente não é crime, não constitui crime. Ela pode desistir, ela pode até se preparar para praticar o crime. Ainda não é crime. Ela pode ir tentar executar o crime. Aí algumas coisas podem acontecer. Ela pode desistir no momento que ela vai estar praticando no ato, ou ela pode consumar o ato. Essas coisas são divididas pela própria lei. O que eu quero dizer com isso? Que Davi desejou, planejou. Até aí ele poderia ter voltado atrás, ele poderia ter se arrependido. Mas ele foi e executou, ele praticou o adultério. Isso está, o adultério, nós lemos aqui, ele está incluso na luxúria, né? Ele está ali dentro da luxúria, adultério, prostituição, pedofilia e outros tipos de pecados relacionados à sexualidade, principalmente. E Davi praticou, Davi executou, Davi pôs em prática, deu lugar à carne, ou seja, praticou a luxúria. E como então ele tem um coração puro? Davi foi orar. Davi foi orar. Porque tem coisas que nós não conseguimos por nós mesmos se nós não nos derramarmos diante de Deus, não nos prostrarmos como Davi fez, nos arrependermos em misericórdia. Salmo 51. Davi escreve o Salmo 51 depois que ele cometeu esse pecado. Depois que Davi comete esse pecado, que outros pecados vieram atrelados, ele, arrependido, amargamente, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51, uma das coisas que ele fala ao Senhor é: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro. Davi, quando usou o termo cria em mim, ele usou o verbo bará, que significa criar do nada. Ele não diz emende o meu coração. Ele não diz perdoe o meu coração. Ele diz cria em mim. Ou seja, bará, crie do nada. Ou seja, me dê um outro coração. Claro que não literalmente, mas me dê um outro coração. Um coração puro, porque quando pedimos a Deus com sinceridade, o Senhor nos concede. E nós vamos tratar sobre isso aqui. Porém, eu quero trazer na primeira epístola de João, olha o que diz a primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Voltando, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Temos que ter essa consciência. Aí nós vamos ver, com base nessa passagem aqui, o que está escrito na Epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Lembra o que eu falei? Que o pecado, ele não vem de fora para dentro. Ele não vem de fora para dentro. O pecado não é algo que eu possa me vestir, eu possa me cobrir, eu possa estar dentro de uma igreja. Eu possa estar lá dentro, porque às vezes a pessoa pensa que está dentro da igreja, diuturnamente, as paredes estão blindadas, anti-pecado. O pecado não entra, né? E é um engano de muitas pessoas com relação a isso. Porque, volto a repetir, o pecado está. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, ele diz o seguinte, se referindo à natureza humana: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Miserável homem que sou. Ele está mostrando a natureza caída. O que é que Paulo está fazendo? Olha, existe algumas... Vocês lembram que eu falei no início aqui do estudo acerca de um pensamento filosófico da modernidade e pós-modernidade, né? Esse pensamento filosófico moderno e pós-moderno, que é o pensamento nietzschiano, ele não é o único. No mundo, ele já vinha, pensamentos filosóficos já vinham, digamos assim, permeando a Terra e permeando ali os conceitos, inclusive de moralidade, enfim. E dentre eles, o conceito bastante conhecido de um filósofo chamado Sócrates. E Sócrates, ele faz a divisão, né, entre a filosofia pré-socrática, para vermos a importância de Sócrates, pré-socrática e pós-socrática. Pois bem, onde eu quero chegar? Sócrates dizia o seguinte, que quanto mais o homem pratica o bem, melhor ele fica. Ora, mas parece óbvio, parece uma coisa sensata, mas não é. Mas não é. Quanto mais eu faço o bem, quanto mais, digamos assim, eu sou bom, quanto mais eu pratico o bem, melhor eu me torno moralmente. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, vai confrontar essa filosofia socrática, que estava inclusive naquela época que ele vivia, que era forte. E Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço. Paulo está dizendo, é pela graça, não é porque você é bom, não é porque você seja uma boa pessoa, não é porque você é bonzinho, não é porque você é gente boa, é pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela graça. Ninguém é bom. Por isso que a gente falou aqui, o pastor Gustavo falou na primeira aula e disse, gente, a gente não está hierarquizando o pecado e nem está dizendo aqui que alguém pode se considerar fora dessa lista de pecadores. Ah, eu não faço isso, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca menti, eu nunca isso. E se acha que é boazinha. O nome disso é justiça infusa, tá? É um outro assunto, mas que está atrelado também. É a chamada justiça infusa. Eu sou justo e eu me torno cada vez mais justo à proporção que eu pratico o bem. O bem, a prática do bem, para quem está em Cristo, é uma obrigação. Ou melhor dizendo, é o reflexo da salvação. Não é a condição para ser salvo. Tá? Então, o que nós vamos mostrar aqui agora, na Epístola de Tiago, é justamente isso. Que ninguém pode ficar atribuindo ao diabo. O diabo, o que foi que a mulher fez lá no Éden? A serpente me enganou e eu comi.
Deus passou a mão na cabeça da mulher? Deus passou a mão na cabeça da mulher quando ela diz a serpente me enganou? Porque Deus poderia ter se voltado para a serpente, ter se voltado para Satanás e ter dito: por que você fez isso com minha filha? Por que você fez... E ter apenas punido a serpente, apenas punido Satanás. Mas não. A mulher foi responsabilizada pelo ato dela, porque ela fez, porque ela quis. Ela tomou a decisão, ela tinha a capacidade de escolher, mas ela deu ouvido. Então, olha só o que diz aqui Tiago, o capítulo 1, a partir do versículo 13. Vamos lá. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído. Olha só, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo próprio. Ninguém pode atribuir a um ato externo, seja vindo da parte de Deus, seja vindo por parte do diabo. Ah, mas foi o diabo que fez. O diabo que botou isso aqui, essa bandeja. Não. Primeiro porque a palavra diz que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Já começa daí. Com a tentação vem também o escape. O próprio Tiago, escrevendo, capítulo 4, ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá. Então, diz aqui, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, ou seja, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. A origem está no desejo. Desejo esse que ele vem, digamos assim, ele é concebido pela nossa natureza caída. Então eu começo a pensar, eu começo no meu pensamento. Primeiro eu desejo. Quando eu desejo, eu concebo o pecado, eu começo a alimentar o meu desejo, eu começo a planejar, a projetar. E aí, se eu não interromper esse projeto, esse plano, eu consumo o pecado. Então sou eu. A culpa é minha. A culpa não vem de Deus. Então, por isso que diz, o que é que o Senhor Jesus disse? Orai e vigiai? Não, né? Vigiai e orai, porque não adianta orar e não vigiar. A gente sabe que existe a concupiscência do ouvido, a concupiscência dos lábios, a concupiscência dos olhos. O que é isso, pastor Hafner? Ora, eu não faço, mas eu gosto de ver. Entende? Eu não faço, mas eu gosto de ver. Eu não fofoco, mas eu gosto de fofoca. Tem gente que fica ali caladinha no ato de sabedoria, mas ela está sentindo prazer em estar ouvindo a fofoca no ouvido. A pessoa falando mal da outra, né? Dizendo, olha isso e isso, e ela está amando aquilo ali. E parece que quanto mais a pessoa fica calada, a outra se abre mais ainda. Isso é psicologia, né? E na verdade, uma está tendo prazer de fofocar e a outra está tendo prazer de ouvir. Concupiscência do ouvido. Concupiscência dos lábios. Eu não pratico, mas eu falo. Eu digo, eu profiro. Você está vendo que a coisa está em nós? E é muito difícil a gente fazer uma autoanálise para conhecermos. Isso aqui tem a ver muito com a luxúria. Desejos carnais desenfreados. Desejos carnais, principalmente no campo da sensualidade, que são desencadeados ou que desencadeia muitos outros pecados, inclusive. Vamos o que devemos fazer para combatermos essa luxúria, essa
esse desejo carnal desenfreado, essa sensualidade exacerbada fora do local do matrimônio, fora do casamento, ou para quem não é casado, né, aí vem a fornicação. Como é que podemos combater? Vamos para a Bíblia, Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Olha só o que diz. Só vou beber um pouquinho de água e já leio aqui para vocês. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. Por quê? Olha, a gente tem que observar isso, espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula. Faz diferença, pastor Hafner? Muita diferença. Quando a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, esse espírito aí é com letra minúscula, é o espírito do profeta, não é o Espírito Santo. Tem gente que interpreta que o Espírito Santo é sujeito ao profeta, à pessoa. Eu já vi gente, inclusive, pregando isso. E não é assim, né? Aqui está com letra maiúscula, espírito com E maiúsculo. Então é o Espírito Santo de Deus. Olha, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Se não andarmos em espírito, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há gente que para aí. A gente que lê e pronto. Né? Ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um complemento, que não manda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que Davi, no seu cântico de lamento e arrependimento pelo pecado cometido, o pecado da luxúria, o pecado do adultério, que é uma vertente da, digamos assim, da luxúria, ele vai dizer: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Então, a pessoa que anda no Espírito, ela vence o desejo da carne. O Senhor Jesus, voltando ao que eu estava dizendo, o Senhor Jesus disse: vigiai e orai. Porque o Espírito, aí ele vai usar, aí é Espírito com letra minúscula. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, primeiramente, e orai. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Aí o saudoso pastor Eliel Amaral Soares, hoje já dorme no Senhor, ele dizia, lembro como hoje, lá no início da década de 90, quando eu me converti, e ele foi meu pastor presidente, e ele dizia o seguinte: olha, a carne é fraca, mas pecado não é fortificante. Entende? A carne é fraca, mas pecado não é fortificante. Porque as pessoas, quando iam se confessar a ele, aí diziam: ah, pastor, o senhor sabe, a carne é fraca, né? A carne é fraca. Ele mas pecado não é fortificante. O que nos fortifica é andarmos na presença do Senhor, andarmos em espírito e em verdade, em espírito, né? E no espírito. E aí você pode usar o espírito com letra minúscula e o espírito com letra maiúscula. Porque quando o nosso espírito com letra minúscula está em sintonia com o espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, aí a gente consegue andar, conseguimos vencer os desejos da carne. Mas como é que nós podemos fortalecer ainda mais essa tese, esse argumento? Como é que podemos combater a luxúria? Como é que nós podemos combater
esse desejo exacerbado, né, o sensualismo, como é que nós podemos, são as coisas mais atreladas à luxúria. Vamos lá para o Salmo 119, né, o que diz o Salmo 119. O salmista Davi, ele escrevendo seus cânticos, que tem para nós aqui o Salmo 119, e o verso 12. Eu gosto sempre de trazer aqui. Nós temos, e às vezes tem pessoas que vêm, que não acompanham a igreja, são pessoas que sejam bem-vindas, inclusive, vocês que depois assistem, né, aqui já gravado, e que ainda está no início da fé, ainda está procurando. O livro dos Salmos é um livro de hinos, é como um inário, é como a harpa cristã, né? Então, por isso que não é dividida por capítulos, não existe capítulo no Salmos, tá? O livro dos Salmos não é. Então, é como se eu dissesse o hino 23 da harpa cristã. É como se eu dissesse o hino 119, porque isso aqui é um inário, aqui são hinos. Inclusive o Davi é responsável pelo maior número de hinos aqui, né? 73 hinos ele compôs. Teve Asaf, Moisés, Salomão, mas o salmo aqui, esse salmo número 119, verso, e aí não é versículo, salmo é verso 12, diz o seguinte, é o 119, 11 e 12. Escondi, 11 e 12, tá? Salmo 119, versos 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu vou ficar só no 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra. Davi não diz, eu passei os olhos na tua palavra. Ele não diz, eu dei uma olhadinha na tua palavra. Ele não diz, eu decorei um versículo da tua palavra. Ele diz, escondi a tua, ou seja, guardei. Esse esconder aqui é de guardar. Guardei, gravei no meu coração. Porque quando você tem no seu coração, você vê que no Brasil, né, principalmente, no Brasil, as pessoas dizem assim, eu sei isso de cor, aí aponta para a cabeça, né? Eu sei de cor, aí faz assim, eu sei de cor. Atribuindo cor ao cérebro, mas cor, que é coração em francês. Eu sei de cor, quer dizer, eu sei de coração. Eu não esqueço, porque além do meu intelecto está atrelado às minhas emoções. É uma coisa tão forte que eu não esqueço. É tão forte que eu não esqueço. Então, ele diz, eu gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei, escondi, gravei a tua palavra no meu coração. E como é que eu gravo a palavra de Deus no meu coração? É quando eu a estudo, e nela medito. Salmo 1, Salmo número 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, que é a palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Então, a pessoa ela não pode ter a Bíblia como amuleto. Ela não pode ter a Bíblia por simpatia, como tem gente que abre no Salmo 91, bota na estante e acha que ali está sendo protegido de todos os males. Não é assim. A gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que meditar. Tudo que tem que vir a nós, na nossa mente e no nosso coração, é a palavra do Senhor. Né? Para que a gente, fazendo isso, a gente não peque contra Ele. Então, esses dois, o Gálatas 5,16 e Salmo 119,11, na Bíblia tem várias outras passagens, mas só em praticando essas duas coisas, se nós gravarmos a palavra do Senhor no nosso coração, se gravarmos a palavra do Senhor no nosso coração, se meditarmos nela de dia e de noite e andarmos no Espírito,
segundo o Espírito e não segundo a carne, pode ter certeza que a luxúria, a sensualidade, tudo que está atrelado, os pecados, os erros que estão atrelados à luxúria, pode ter certeza que eles caem por terra e nós conseguimos vencer pelo Espírito, vencermos pelo Espírito Santo de Deus, não por nós mesmos, porque em Jeremias está escrito: maldito é o homem que confia no homem, e muita gente interpreta de forma errada isso aqui. Eu não confio em fulano, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. A Bíblia não diz isso, confia no outro homem. A Bíblia diz, em Jeremias, maldito é o homem que confia no homem. E aí completa, e faz da sua carne o seu braço. O que é que a Bíblia está dizendo? Maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia nas suas forças. Então não é vencer porque eu sou bom, não é vencer porque eu posso, não é vencer porque eu sou virtuoso, porque não. É vencer porque eu me sujeito a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Está escrito em Tiago capítulo 4. Depois, importante para qualquer, inclusive pertence à estratégia militar, estratégia de guerra, a vigilância. Qualquer situação é necessário a vigilância. Quanto mais a vigilância, mais a segurança. E quando eu vigio, e aí vem o relacionamento com Deus, que é através da oração, e é isso que vai verdadeiramente nos blindando, nos revestindo de toda a armadura de Deus. E é isso que vai nos preparando para que haja uma transformação, porque lembrando que o trabalho de regeneração é exclusiva e única do Espírito Santo. Ninguém tem o poder de se autorregenerar. Por isso que há necessidade da sujeição a Deus. Porque ninguém tem capacidade de se autorregenerar. Mas temos a capacidade de nos santificarmos. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar-se é separar-se. Santificar-se é afastar-se do mal. A Bíblia diz o seguinte: para nós fugirmos da aparência do mal. Fugirmos da aparência do mal. Então isso nós podemos fazer. E quando eu começo a fazer isso, quando eu começo a me sujeitar, quando eu passo a me sujeitar a Deus, quando eu me sujeito a Deus, quando eu levo uma vida de vigilância, de oração, de meditação na palavra, de busca, aí eu me torno, não que eu me torne, mas eu me coloco nas mãos do Senhor, e com certeza Ele opera segundo a sua graça e multidão de misericórdias. Ele opera a sua proteção e vai me direcionando, me mostrando. Não pise aqui, não faça assim, olha, dá um sonho, nos dá sonhos, levanta um profeta, uma profetisa para poder trazer para a gente algo que vai acontecer. É assim que acontece. Mas ninguém se ache livre, ninguém se ache o super-homem ou a super-mulher que vai vencer o pecado por si mesmo, achando que o mal ele vem de fora para dentro. O mal, a natureza caída, o velho Adão, a natureza adâmica está em nós. Por isso foi necessário o segundo Adão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vir para quê? Para desfazer as obras do diabo, para nos libertar do pecado. Agora, se porventura você, em algum momento de fraqueza, porque as pessoas fraquejam, as pessoas que é uma outra coisa, pessoas que carregam fardos, pessoas que carregam pelo legalismo,
elas levam um fardo pesado nas costas, porque elas acham que pronto, não tem mais jeito para mim, acabou, não tem nada disso. Nós temos um Deus misericordioso, nós temos um advogado ao lado do Pai, nós temos um Deus pronto para perdoar, tardio em se irar. Então é apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, me transforma, Senhor, me purifica, Senhor, me regenera, Senhor, me dê forças para que eu possa. Então, como o Davi fez, ele se prostrou, ele se arrependeu, ele clamou a Deus e o Senhor o perdoou. E Davi, até hoje, é conhecido um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele tivesse um coração, não porque ele fosse um exemplo de virtude, não, mas era porque era um homem que, primeiro, atribuía a Deus todas as suas vitórias. A glória, ele dizia sempre, a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo depois repete: pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Então Davi, ele reconhecia que até o trono onde ele se sentava era porque Deus o tinha colocado ali. E depois ele se arrependia. E mudava de atitude, ele mudava a direção, ele mudava de comportamento. Por isso que era segundo o coração de Deus. Ou seja, o coração de Davi é segundo aquilo que Deus quer para nós. A disponibilidade de nos arrependermos, de pedirmos perdão e de mudarmos. Então, é essa a dinâmica, digamos assim, do nosso relacionamento para com Deus. A luxúria sendo elencada, a luxúria sendo, digamos, relacionada nesse que nós chamamos, nós não chamamos isso, né? Não é uma doutrina protestante, não é uma doutrina evangélica, a gente pegou apenas como base para fazermos o estudo, mas a luxúria está na Bíblia. A luxúria, esse é um desejo carnal, ligado principalmente à sensualidade, aos prazeres da carne, é uma realidade, e a Bíblia não só revela esse pecado, como também nos diz o que devemos fazer para não cairmos nessa tentação. A tentação, volto a dizer, por conta daquilo que está em nós, conforme escreveu Tiago, está lá a Epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 15. Quando nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então, se o inimigo ele percebe que o que me chama a atenção, que me atrai, é aquele tipo de coisa, ele simplesmente vai utilizar aquilo para atrair. Ele sabe se o que atrai o homem, se é dinheiro, se é poder, se é qualquer outro tipo de coisa, ele vai disponibilizar aquilo para que a pessoa... Eu tenho um conhecido, e já há muitos anos, eu nunca esqueço isso, ele era viciado, né? Viciado em substância ilícita, e ele dizia o seguinte: olha, eu pago caro pelo meu vício, mas quando eu resolvo parar, as pessoas me trazem de graça na minha porta. Olha só, quando eu paro, quando eu estou 2, 3 dias tentando evitar ali, parar de usar essa substância ilícita, a pessoa vem na minha porta e me traz, e me dá de graça. O inimigo, ele trabalha assim. Ele traz a bandeja, ele oferece. A pessoa olha, planeja, deixa o desejo aflorar e ela executa, aí ela não pode atribuir culpa a ninguém. Então é assumir o erro, assumir a culpa, a parte na culpa e dizer: olha, eu sou o culpado. O inimigo das nossas almas faz o papel dele, que é de opositor. Satanás significa isso, aquele que é contra. Então ele faz o trabalho dele. Ele está fazendo nada mais, nada menos que o trabalho dele.
Mas quando andamos no Espírito, quando nos sujeitamos a Deus, quando rogamos a Ele, pedimos a Ele, através da sujeição, Senhor, muda a minha vida, Senhor, me transforma, Senhor, tira esse desejo do meu coração, tira esse tipo de... Né? E aí eu começo a buscar realmente, eu começo a procurar realmente viver, andar no Espírito, aí pode ter certeza que o Senhor opera em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, olha, eu quero agradecer muito a presença de todas vocês aqui conosco. Tá bem? Que Deus possa abençoar. Possa não, que Ele pode, né? Esse negócio que Deus possa, Ele pode todas as coisas. Então é que Deus vos abençoe sempre como Ele tem abençoado e dando-vos muita paz. A paz não segundo o mundo a dar, mas a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o próprio Senhor Jesus disse, olha, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que o Senhor Jesus Cristo dá significa que mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de desespero, nós estamos em paz. Porque sabemos que aquele que está conosco é muito mais forte, muito maior do que aquele que está no mundo. A gente sabe que o nosso Deus é infinitamente maior que o nosso problema. Por maior que seja o nosso problema, nada para Ele é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e daquelas que amam a Deus. Então, que o Senhor, é o meu desejo, continue fortalecendo a nossa fé, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, guardando as nossas famílias, filhos, netos, a nossa parentela, os nossos irmãos em Cristo, que o Senhor tenha misericórdia da humanidade como Ele sempre teve. Deus é longânimo, Ele é benigno, pronto para perdoar, tardio em se irar. Ele é o justo juiz, o Senhor Jesus é o advogado dos advogados, advogado por excelência. Então, que nós continuemos nele, com Ele, porque no Senhor Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então quero agradecer mais uma vez, agradecer ao nosso pastor Gustavo Sena pela confiança, pelo apoio, pelo carinho. Estamos esperando passar aí todo esse processo, tudo se definir, para voltar. Me quero dizer a você o seguinte, é tempo de buscar o Senhor. A pandemia é para meditação. A pandemia, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais volta ao normal. Mas o céu é o mesmo. A promessa do Senhor é a mesma. A palavra dele não muda. A palavra diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de permanecer para sempre. E a palavra que é o verbo encarnado é o Senhor Jesus Cristo. Ele não muda, está lá em Hebreus 13, 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o mundo como nós conhecemos não será o mesmo. Então estamos vivendo em período escatológico. Estamos vivendo as últimas coisas. É tempo do crente frio esquentar, do crente desviado voltar para os pés do Senhor. É tempo de quem não é crente virar crente. É tempo de pessoas não convertidas se converterem. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então passou a pandemia, vamos para a praia, vamos para o shopping. Não, vamos para a igreja, né? Vamos congregar, vamos buscar. Não estou dizendo aqui que ninguém vai abrir mão de ter aí o seu lazer, não é isso. Mas tem gente que não vê a hora de abrirem as praias, abrirem os shoppings. Não, a gente tem que se dedicar à palavra, a pregoar que o Senhor Jesus Cristo está às portas, porque essa pandemia é cumprimento de profecia e glórias a Deus por isso. Porque o Senhor Jesus disse, quando vocês estiverem vendo essas coisas, exultai, porque está próximo aí a vinda do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Gustavo. Agradeço de coração dizer que hoje é um dia muito feliz para mim, né? Estou aqui fazendo aniversário de casamento. Hoje e amanhã, né? Hoje dia 21 e amanhã 22. Hoje 10 anos casados no civil e amanhã diante de Deus, que é o principal, né? Diante de Deus. Então, a gente tem a data 22 de maio como a principal, porque foi
o casamento diante de Deus com as bênçãos do Senhor. E graças a Deus estamos aqui firmes e fortes, né? Juntos, lado a lado, porque o Senhor tem sido conosco e tem nos guardado. Amém? Então vamos orar e já vamos encerrar a transmissão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Senhor, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecer mais uma vez por esta rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu, para estarmos aqui tratando das questões celestiais, do nosso modo de viver, do nosso modo de agir. Meu Deus, que nós tenhamos aprendido, meu Pai, incluindo eu, meu Deus, com a Tua palavra, que nós possamos pôr em prática, Senhor, todo tipo de ação que venha nos blindar, que venha, Senhor, fazer com que não pratiquemos as coisas que não te agradam, as coisas que ferem o Teu Espírito Santo, que entristecem o Teu Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, colocou em nós. O Teu Espírito Santo é a Tua presença em nós. E nós queremos andar em novidade de vida, queremos andar segundo o Espírito, o Teu Espírito Santo. Queremos um coração puro, Senhor. Queremos pensamentos puros, pensamentos nobres diante de Ti, com humildade, Senhor. Pedindo pelos nossos irmãos, afasta de nós, não é a luxúria, não, afasta de nós todo o pecado, Senhor. Mortifica, neutraliza todo o sentimento pecaminoso em nós, todo o desejo pecaminoso. Meu Deus, sabemos que a natureza caída, meu Deus, ela só vai sair depois do arrebatamento, depois da ressurreição, quando estivermos, meu Deus, no céu de glória, na vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Mas no momento, Senhor, que essa natureza adâmica, ela permaneça, Senhor, anestesiada, que essa natureza adâmica, ela não desperte, mas que andemos, meu Deus, como santos, como separados, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, nos convocou, através da Tua graça e da Tua infinita misericórdia. Por isso, Senhor, te agradecemos por esse estudo, agradecemos, meu Deus, e pedimos ao Senhor também que desperte nas pessoas, meu Deus, o desejo de buscar a Tua face, dessa situação que nós estamos vivendo, o mundo em desespero, o mundo na dúvida do que vai acontecer, muitos preocupados com a economia, muitos preocupados com os negócios, mas nós queremos, Senhor, tão somente, Senhor, é olhar para o Senhor, olhar para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, andando sem olhar para trás, Senhor. Portanto, nos fortalece, meu Deus, entra com providência em todo o mundo, que haja um despertar, que haja um avivamento, meu Deus, que aqueles que estão afastados voltem à Tua presença, que aqueles que não Te conhecem passem a conhecer e que Teu nome venha a ser glorificado. E eu creio que Ele sempre foi e sempre há de ser glorificado, pois ao do Senhor é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. O próximo estudo, quinta-feira, de hoje a 8, com o pastor Gustavo, o nosso pastor Gustavo vai estar trazendo aí mais uma parte desse estudo, tá bem? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.